Já parou para pensar se as pedras pudessem falar? E se cada grãozinho de areia contasse uma história de montanhas antigas, de rios poderosos, de oceanos que nem existem mais? Pois é, elas podem. Hoje, a gente vai decifrar a linguagem das rochas sedimentares, as verdadeiras cronistas da história do nosso planeta. Certo? Vamos mergulhar nisso. E olha, não estamos falando de umas pedras quaisquer, tá? Pense nelas como se fossem livros, livros de pedra. Cada camada é uma página, escrita ao longo de milhões de anos, só esperando para ser lida. E o mais incrível é que esses não são livros raros, não, muito pelo contrário. As rochas sedimentares cobrem cerca de 75% da superfície dos continentes da Terra. Elas estão literalmente debaixo dos nossos pés, formando a paisagem que a gente vê todo dia. A escala disso é simplesmente gigante. Então, a grande questão é: o que exatamente está escrito nessas páginas de pedra? Se a gente conseguisse traduzir essa linguagem, que segredos do passado da Terra elas revelariam? É isso que vamos investigar. E a resposta, olha, é fascinante. Essas rochas são tipo o arquivo definitivo do nosso planeta. Elas guardam fósseis de criaturas extintas, registram como eram os climas do passado e preservam evidências de ambientes que hoje não existem mais. São verdadeiras cápsulas do tempo geológicas. Ok, mas como é que uma simples pedra se torna uma pista tão valiosa? Para a gente entender a história, primeiro a gente precisa entender como o livro é escrito. Vamos ver como a natureza cria essas rochas cheias de informações? Tudo começa com uma jornada e tanto, em 4 etapas. Primeiro, o intemperismo, que é o desgaste de rochas mais antigas quebrando elas em pedacinhos. Depois vem o transporte, onde o vento, a água ou o gelo carregam esses fragmentos. Em seguida, a deposição, quando esses sedimentos finalmente se assentam. E por fim, a litificação, o grande finale que transforma tudo em rocha. E essa última etapa, a litificação, é a chave de tudo. Imagina só, milhões de anos de pressão, a tal da compactação, espremendo os sedimentos. Ao mesmo tempo, minerais dissolvidos na água funcionam como uma cola natural, a cimentação, unindo tudo. É assim que a areia solta se transforma em arenito sólido. Agora que a gente já sabe como elas se formam, vamos ver os diferentes tipos de histórias que elas contam. É que nem numa investigação, sabe? As pistas podem ser agrupadas, no nosso caso, em 3 grandes famílias, cada uma com uma origem bem distinta. De um jeito bem resumido, temos as detríticas feitas de fragmentos, as químicas formadas pela precipitação de minerais e as orgânicas que vêm do acúmulo de restos de seres vivos. Pense que cada uma é um gênero literário diferente na grande biblioteca da Terra. Vamos começar pela família detrítica. Aqui o segredo todo está no tamanho dos fragmentos. Um conglomerado com aqueles seixos grandes e arredondados nos fala de um rio de montanha poderoso, com energia para arrastar pedras. Já um argilito, feito de um pó microscópico, nos conta a história de um lago tranquilo, onde só as partículas mais fininhas conseguiam assentar. O tamanho do grão é tipo um velocímetro do mundo antigo. Agora, a família química é outra história, completamente diferente. Ela não é feita de pedaços, mas de minerais que cristalizaram direto da água. Pense no sal que fica para trás quando a água do mar evapora numa poça. É exatamente esse o processo que forma rochas como a salgema em antigos lagos salinos. E, para fechar, a família orgânica, as verdadeiras biografias do planeta. O carvão mineral, por exemplo, é a história de pântanos antigos e exuberantes, compactados ao longo de eras. Já o calcário biogênico é basicamente um cemitério de conchas e esqueletos, um testemunho de oceanos que um dia foram repletos de vida. Beleza, já conhecemos as famílias, mas a verdadeira arte da geologia está em ler os detalhes. É a textura de uma rocha que revela os capítulos mais específicos da sua história. Então, o ponto crucial é este. A textura é a caligrafia da rocha. O tamanho, a forma e o jeito como os grãos estão organizados não são por acaso. Cada detalhe é uma pista sobre a jornada daquele sedimento e o ambiente onde ele finalmente repousou. E olha só, a forma do grão nos conta a história da viagem. Grãos angulosos com pontas afiadas são como viajantes de curta distância. Eles acabaram de sair da sua rocha-mãe. Por outro lado, os grãos bem arredondados são veteranos de uma longa jornada, polidos por quilômetros de rolamento em rios ou desertos. A seleção dos grãos também é uma pista crucial. Uma rocha mal selecionada, com essa mistura caótica de tamanhos, ela grita evento de alta energia, como um deslizamento de terra que arrastou tudo.
Já uma rocha bem selecionada, com grãos de tamanho uniforme como a areia de uma duna, sussurra uma história de paciência, de uma força constante como o vento, que classifica os grãos um a um ao longo de séculos. E não para por aí, não. As rochas guardam outras pistas fascinantes. A estratificação, aquelas camadas, são como os anéis de uma árvore, cada uma marcando uma época. As marcas de ondulação, ou ripple marks, congelam no tempo a carícia de uma onda numa praia pré-histórica. E, claro, os fósseis, as próprias criaturas do passado, nos dando as pistas mais diretas sobre como era a vida. Certo, aprendemos a ler essas histórias. Mas por que isso importa tanto hoje? A resposta está em um tesouro escondido dentro dessas mesmas rochas. Vamos avançar para ver como isso se conecta com o nosso mundo moderno. A importância vai muito além da ciência e da curiosidade. Essas rochas, com seus espaços porosos e camadas, não guardam apenas a história do planeta. Elas também armazenam alguns dos recursos mais essenciais para a nossa civilização. A gente está falando de reservatórios de petróleo e gás natural que se formam e se acumulam em rochas sedimentares. Do carvão que abasteceu a Revolução Industrial, de aquíferos gigantes que fornecem nossa água potável, além de minérios e materiais de construção. Nossa sociedade é, em grande parte, construída sobre e com rochas sedimentares. Essa citação resume tudo perfeitamente. Ler essas rochas nos permite entender de onde viemos, mas também nos ajuda a encontrar os recursos que precisamos para viver, destacando a profunda conexão entre a história geológica e o nosso presente. E isso nos leva a uma última reflexão. Os processos que formaram essas rochas continuam acontecendo agora. Os sedimentos dos nossos rios, praias e desertos estão, neste exato momento, se depositando e começando a formar as rochas do futuro. Então, a pergunta que fica é: que história sobre o nosso tempo será lida por geólogos daqui a milhões de anos?